Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Hoje, Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. E então a gente fecha o capítulo 1. Vamos, nessa leitura diz assim a palavra de Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pois bem, irmãos, aqui está a separação, o momento, da separação dos homens para os meninos, dos meninos para os homens. Aqui está o momento em que se faz a separação entre o verdadeiro e o falso, entre o que é e o que não é. Por que eu digo isso? Porque debaixo de toda essa agressão, de toda essa violência, após ter sofrido tão grande dano, esse homem manteve uma postura. A gente não pode confundir aqui que ele não se indignou, que ele não se irou, que a ira, que a revolta, que a angústia, que a tristeza não entrou em seu ser, não veio à sua mente. Lógico que veio, nós estamos falando de um ser humano. Nós não estamos falando de um Deus, nós estamos falando de um ser humano. E como todo ser humano, igual a mim, igual a você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas, aos mesmos danos, debaixo do mesmo sofrimento, Jó passou em sua mente tudo que passaria na minha e passaria na sua. Paulo, escrevendo certa vez, ele disse que nós devemos irar. Ele disse: ireis, permita a ira vir. Aí ele dá um conselho: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que acontece aqui, a diferença que acontece aqui, a gente não pode confundir uma apatia. A gente percebe em algumas canções, em alguns pensamentos que se passa aí na cabeça de alguns pregadores, que parece que Jó é alguém que está além do mundo humano, alguém que passou por tudo aquilo, perdeu o seu patrimônio inteiro, absolutamente todo, perdeu a sua família, os seus filhos, todos morreram, 10 filhos, irmãos, 7 filhos e 3 filhas, ambos, os 10, morreram de uma só vez. Perdeu todos os seus amigos, todos os seus trabalhadores, todas as pessoas que estavam sob sua responsabilidade. Perdeu absolutamente tudo, tudo que se podia perder, já perdeu. Seria altamente compreensivo ver Jó indignado. Agora, aqui está a diferença que eu disse sobre os homens e os meninos. Sobre aquele que é servo de Deus e o que não é servo de Deus. E vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. E aqui está a diferença. Aqui está a diferença daquele que é verdadeiro e daquele que é falso. Por quê? Porque o falso, o meramente religioso, o envolvido apenas com a religiosidade, o envolvido apenas com a religião, o contaminado com os ensinamentos da barganha, com os ensinamentos do ganho, porque eu sou amigo de Deus, então eu serei sempre abençoado, porque eu sou amigo de Deus.
porque eu contribuo, porque eu ajudo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, então o Senhor virá ao meu socorro sempre, 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 e mal algum chegará à minha tenda. É interessante como as pessoas se apropriam desse versículo, que é um versículo que fala do Senhor Jesus. E mal algum chegará à sua tenda. Baseado nisso, as pessoas acreditam que não sofrerão. Pois bem, ao invés de ser esse cidadão, que é o falso religioso, que é o falso adorador, se existe o verdadeiro adorador, irmão, é porque existe o falso adorador. Jesus revela para a mulher samaritana que Deus não estava mais interessado em lugar de adoração, em convenções religiosas, apenas religiosas. Mas ele procurava agora adoradores. Ele não procurava uma religião que ele coubesse. Ele procurava adoradores. E ele procurava os verdadeiros. Se existe verdadeiros é porque existe falsos. A diferença é essa. O verdadeiro adorador, ele também se ira. O verdadeiro adorador, ele também se indigna. O verdadeiro adorador, ele também sente raiva, ele também chora. Porém, o verdadeiro adorador, tudo isso acontece dentro do seu coração e é resolvido e tratado dentro do seu coração, não externa, não sai pela boca. Não é transmitido para outros. Não é transmitido para outras pessoas. O veneno que nasce no coração morre no coração. Não ganha vida. Não se torna uma raiz de amargura. A raiz de amargura é isso. Ela é algo que nasce no coração, mas que ela começa a crescer, se fortalecer, se torna uma árvore frondosa e começa a dar frutos, frutos esses que assassinam a vida de todo mundo que está à volta dessa pessoa, a pessoa que sofre de amargura. O verdadeiro adorador, que é o que Jó se revela aqui, para a vergonha de Satanás. O verdadeiro adorador é aquele que, depois de tudo isso, depois de todo esse dano que é possível, ele ainda reconhece que tudo pertence ao Senhor. Absolutamente tudo pertence ao Senhor. E nós temos por empréstimo. É nos dado por empréstimo. Porque após a morte, nada disso levaremos daqui. Nada disso será nosso. Então Jó cita esse versículo, essa fala que ainda hoje é reconhecida lá no mundo árabe. Eles ainda usam essa expressão, Deus deu, Deus tomou. Cabe a ele, pertence a ele. Eles ainda usam essa expressão. E a gente vê, irmãos, muitas pessoas falando de boca para fora, sem ter a experiência e sem ter sido provado para ter certeza de que é capaz de fazer isso. Mas o verdadeiro adorador é esse, que mesmo diante de qualquer adversidade, independente do tamanho dela, não existe em sua boca, ainda que isso esteja em seu coração, mas não existe em sua boca, em seus lábios, palavra de blasfêmia, de murmuração, de reclamação acerca do Senhor nosso Deus, de Yahvé. Antes, existe em nossos lábios o louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Tudo é dele, para ele, por ele e apenas para a glória dele. Amém? Fiquem em paz, tenham todos um excelente dia e Deus nos abençoe em nome de Jesus.